É sobre isso que eu quero falar nesta noite. Família, qual é o lugar que você está? Você está no lugar onde Deus te deixou? Você está procurando cumprir o propósito de Deus no lugar onde Ele te plantou? Sabe quando lá na sua casa você deixa um objeto num lugar? E eu sei que aqui não acontece isso, mas lá em Goiânia tem uma moça lá chamada Solange, que, queridos, é impressionante. Eu sei que os homens aqui são diferentes, mas ela fala lá: bem, você não acha nada. O pastor Tiago acha as coisas em casa lá. Bem, você não acha nada. Às vezes, essa semana passada, eu estava com um pouco de dor de cabeça. Eu falei: bem, onde tem aquele comprimido? Ela falou: está na caixinha tal, em tal lugar. Queridos, eu fui, eu abri a caixinha, eu dei aquela primeira olhada, não achei. Eu dei a segunda olhada, não achei. Eu tirei remédio por remédio da caixinha e não achei. Coloquei de volta. E a crise era: pergunto e ela vai vir. É meio demoníaco isso. Pergunto e ela vai vir e vai achar, ou não pergunto e fico sem tomar remédio. Eu pensei em ficar com dor de cabeça só para não pagar o mico. Falei: bem, não estou achando. Ela veio. Eu não sei aqui quem gosta de dorama. Quem gosta de dorama aqui? Deixa eu ver. Ninguém, bem, você precisa falar. A Solange gosta de dorama. Ela estava assistindo dorama, ela parou. E quando ela para de assistir o dorama para vir, ela chegou na caixinha, gente, de olho fechado. Pegou e falou: tá aqui. Eu falei: não é possível, gente. Isso não é de Deus. Sabe quando a gente procura alguma coisa, você procura onde você deixou. E como é ela que arruma a caixinha de remédio, tem a caixinha de remédio porque depois de 60 anos você não faz compra no mercado, sabia, pastor Tiago? Depois de 60 você faz compra na farmácia. Então, às vezes eu estou indo para casa, bem, vou passar na farmácia, tem alguma coisa para comprar? E, queridos, ela arrumou a caixinha de remédios dela, ela arrumou a caixinha de remédios, minha caixinha, os meus remédios, tem até a caixinha de remédio para o Bento, que é o nosso cachorro que já é idoso. E aí ela sabia que ela tinha colocado o remédio naquela caixinha, e ela procurou onde ela deixou. Deus nos procura onde Ele nos colocou. Se eu não estou no lugar que Deus me colocou, eu não serei achado. Abra sua Bíblia em Gênesis, palavra de Deus para mim e para você. Gênesis, capítulo 2. São dois pedacinhos, duas perícopes que eu quero ler com você. Gênesis capítulo 2. E o primeiro é o verso 15. E aí, se você puder ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. Wesley, que foi o pastor que Deus usou para começar o ministério, o movimento que deu origem à nossa igreja, Wesley dizia que o metodista lê a Bíblia em pé, porque quando a Bíblia é lida, é Deus falando. E eu não sei se você sabe disso, mas no começo do movimento metodista, os cultos não tinham banco, todo mundo ficava em pé. E quando Wesley autorizava colocar alguns bancos, era sem encosto, só para os idosos, porque a gente tende a ler a Bíblia com reverência. Todas as vezes no Antigo Testamento, na reforma de Josias e em outros, quando a Bíblia, a palavra era lida, o povo se colocava em pé. Por isso que a gente fica em pé. Não faz muito tempo eu fui convidado, Goiânia é uma capital, eu fui convidado para representar a nossa igreja num almoço de lideranças evangélicas do estado, lá no Palácio do Governador. Aí nós chegamos, o cerimonial colocou a gente sentado, começamos a almoçar. De repente o cerimonial foi no microfone avisar: queremos informar a chegada e adentrando nesse recinto do senhor vice-governador. Quando ele falou isso, sem ninguém falar nada, sem ninguém orientar, todo mundo fez aquele barulhinho de colocar o talher no prato, assim, tac, 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 e todo mundo ficou em pé. Quando o vice-governador entrou, nós aplaudimos, e ele agradeceu e falou que a gente podia continuar almoçando. Passaram-se 10 minutos, de novo o cerimonial no microfone. Nós queríamos informar que está adentrando nesse recinto o senhor governador fulano de tal. Todo mundo parou, ficou em pé, aplaudiu a entrada do governador. E o governador agradeceu e falou: podem continuar almoçando. Hoje o Rei dos Reis está aqui falando com a gente. É por isso que a gente fica em pé. É o Rei dos Reis, não é um governadorzinho de um estadozinho qualquer, não. É o Rei dos Reis. E ficar em pé é reverência, é Deus falando com você. Quantos querem ouvir a voz do Senhor hoje? Digam amém. Porque a minha voz, por mais que o pessoal da sonoplastia seja bom, e o povo aqui é bom, a minha voz não é para você ouvir. Dentre outras, eu quando ouço a minha voz, eu falo: coitado do povo da igreja. Mas você está ouvindo a voz do Senhor através da minha, em nome do Senhor Jesus. Olha o que está escrito em Gênesis, capítulo 2, o verso 15. Gênesis 2,15.
Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Então preste atenção, onde que você vai achar o remédio? Onde você colocou. Onde você acha uma blusa? Onde você guardou. Onde Deus colocou a gente? No jardim do Éden, no paraíso, para guardar e para cultivar. Agora, vá para o capítulo 3. Capítulo 3, verso 9. Você conhece a história, dispensa muitas apresentações. Quando Adão pisou na bola e não estava guardando o jardim, que era a função dele, ele silenciou. Tem um livro do Larry Greb que fala sobre isso, o silêncio de Adão. E Adão pisou na bola, não cumpriu seu ministério, e aí o inimigo entrou. O inimigo convenceu Eva e ambos pisaram na bola, o Adão e a Eva. Você conhece a história. Aí Deus, que todo final de expediente vem lá bater um papo com Adão, Deus vai procurar Adão onde ele tinha deixado no dia anterior. Lembra do remédio? Eu deixo na caixinha, quando eu vou buscar eu sei que está na caixinha. Aí o texto nos diz em Gênesis capítulo 3, verso de número 9: chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ué, Adão, eu te deixei nessa caixinha, te deixei nesse paraíso, te deixei com tudo do bom e do melhor, não estou te achando aqui. Deus é onipresente, onisciente, onipotente, Deus sabe todas as coisas, Ele sabia onde Adão estava, mas Deus falou assim: Adão, te deixei aqui, por que você não está onde eu te coloquei? Adão, por que você não está no centro da minha vontade? Pastor Tiago, eu te plantei em Presidente Epitácio, na igreja metodista, que vai ser a central de Presidente Epitácio, em nome de Jesus. Onde você está, Pastor Tiago? O texto nos diz, no verso de número 10, ele respondeu a Adão: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nesta noite. Preste atenção nisso, a gente está numa campanha da família. E campanha da família, a gente tende a olhar para famílias na Bíblia que possam servir de exemplo para nós. Sabe quando alguém chega para você e fala assim: olha, esse documento aqui é um documento original, você pode fazer uma cópia dele? A chance da sua cópia ficar muito parecida com a original é grande. Mas se eu te der uma cópia da cópia da cópia da cópia da cópia de uma máquina ruim da cópia do original, provavelmente se você copiar uma cópia ruim, você vai ficar com uma cópia pior ainda. Então o ideal é que a gente copie a família original. A família da Naeli, do pastor Tiago e da Esther é uma bênção, mas é cópia. A original nós acabamos de ler aqui. E é sobre isso que Deus quer falar ao meu e ao seu coração. Feche os seus olhos, abra o seu coração e ore comigo. Diga assim: Senhor Deus, eu ouvi a tua voz, li a tua palavra, quero entender a tua mensagem. Fala comigo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se assente, querida igreja. Adão, eu te coloquei aqui, não estou te achando aqui. Querido, deixa eu contar um pouquinho desse contexto para você entender. A Bíblia não dá exatamente a geografia do jardim do Éden, do paraíso. Quando você olha para os relatos bíblicos, você presume que o jardim era na região onde hoje é o Iraque, lá no Oriente Médio. Por que a gente presume? Porque fala do rio Tigre, do rio Eufrates. Mas sabe por que a Bíblia não é precisa em falar da geografia do jardim? Para que lá não fosse um lugar de veneração, de idolatria, mas também porque Deus queria que a terra fosse o paraíso. Deus queria que Presidente Epitácio fosse parte do jardim do Éden. Então Deus falou para Adão, e a palavra Adão na língua original hebraica é Adã, e Adã quer dizer humanidade. Deus falou para a humanidade: vocês vão guardar a terra do inimigo, dos anjos que caíram, que são os adversários, os demônios, e vocês vão cultivar para o jardim crescer, e aumentar e ampliar, e chegar em todo mundo. Essa que era a ideia, por isso que a Bíblia não é precisa em dar a geografia do jardim. Mas o texto nos diz que Deus plantou lá um homem, e o homem deveria cuidar para que o jardim evoluísse. É interessante quando a gente pensa nisso, porque os cientistas dizem,
na teoria da evolução, que a vida começou na região que nós identificamos como sendo o jardim, o Iraque. Quando você vai ver os cientistas, eles falam que a vida que lá do mar e foi saindo e virou e foi para a terra, é essa região que, segundo as teorias científicas, onde começou tudo. Nós temos na igreja, o pastor, você me ajudou no casamento da Juliana e do Alexandre? Foi logo que você chegou, né? A Ju, parente. O pastor Diago me ajudou no casamento deles, a Ju, parente, a Juliana e o Alexandre. A Juliana é cientista da Universidade Federal de Goiânia, ela é PhD, ela é líder lá de muitos projetos. Agora, no final do ano passado, ela esteve em Washington, dando uma palestra onde os maiores cientistas do mundo da área de biomedicina dela estavam lá, e ela é alguém que é uma referência. A Juliana outro dia estava falando para mim, ela falou: pastor, o senhor sabe por que o homem consegue ficar em pé? Porque na teoria da evolução, era o homem erectus, o homo sapiens. Ela falou assim: o ser humano só pode ficar em pé e não andar encurvado ou como quadrúpede, porque nós temos, olha só, nós temos um par de costelas a menos. Ela falou assim que se o ser humano tivesse mais um par de costelas, a gente não conseguiria ficar em pé, pela ciência. E ela falou: o ser humano começou a ficar em pé quando, em milhões de anos, segundo a ciência, ele perdeu uma costela. Eu falei para ela: essa costela tem nome. Essa costela chama Eva. E é quando a gente tem família que a gente fica em pé. E a gente só permanece em pé se tivermos família, se formos, como a palavra do Senhor nos diz, o original. Você está com a sua esposa aí do seu lado, com o seu marido, você só está em pé, você só pode ficar em pé e servir a Deus, porque Deus constituiu família. Ah, pastor, mas eu sou solteiro, eu não sou casado, então estou fora do plano. Não, a Bíblia fala que aqui está a família de Deus. E mesmo que você esteja sem uma família de sangue biológico, você faz parte da família do sangue de Cristo, que é muito mais importante, muito mais real. Então presta atenção nisso, é na família que a gente fica em pé, é a família que nos mantém em pé, a família que faz com que a gente não ande curvado e frustrado. E o texto nos diz então que Deus fez Adão, fez Eva, instituiu a família, e essa é a original. Então melhor do que olhar para a família do pastor Ednei, da Sol, daquele da Gi, dos nossos genros, neta, é olhar para a original, porque nós olhamos para a original também. E eu quero aprender com você alguns detalhes interessantes, para nós orarmos aqui nesse altar, porque hoje é dia de campanha, e é campanha que faz com que nós nos aproximemos mais do Senhor. A grande pergunta que eu quero fazer para você é essa: onde Deus nos colocou? Como família, onde Deus quer nos encontrar? Deus tinha colocado Adão e Eva num lugar, e que depois Adão e Eva decidiram por desobediência virar as costas e ir para outro lado. Mas o primeiro detalhe desse texto, no verso número 10, olha na sua Bíblia, o Adão respondeu: eu ouvi a tua voz. O que o Adão respondeu? Eu ouvi a tua voz. Vamos falar juntos? Eu ouvi a tua voz. Então presta atenção, olha para mim aqui um pouquinho, está muito atento, glória a Deus. Sabe onde Deus nos colocou e onde Deus quer nos encontrar? No lugar onde a gente ouve a voz dele. Se você, querida igreja, está vivendo no lugar, meu irmão e minha irmã, onde a voz de Deus é ofuscada por outros barulhos, onde a voz de Deus é abafada por outros sons, você não está no lugar onde Deus quer que você esteja. O texto nos diz que Deus colocou Adão no lugar onde ele ouvia a voz do Senhor. Se você e eu temos vivido em lugares que a gente não tem conseguido ouvir a voz do Senhor, sai daí, porque isso não faz parte do plano original. E você sabe, e eu também, que todas as vezes que a gente para de ouvir a voz do Senhor, lá em Goiânia a gente fala: dá com os burros na água. Todas as vezes que a gente para de ouvir a voz do Senhor e ouve a voz das redes sociais, ouve a voz dos influencers da vida, ouve a voz daquela amiga e daquele amigo que não tem Deus no coração, ouve a voz das circunstâncias, a gente vai se dar mal. Onde Adão estava, Deus queria que ele estivesse no lugar que a voz dele era ouvida. E querido, se tem um lugar onde a gente ouve a voz do Senhor, é na casa do Pai.
Se tem um lugar que Deus plantou, não como um jardim, mas como uma referencial de família e de jardim e de paraíso, é na casa do Senhor. O que a gente faz numa campanha? Ontem aprendemos sobre os valentes de Davi, hoje estamos aqui, amanhã, quarta-feira, numa célula, num GC, na escola dominical, no culto, a gente ouve a voz do Senhor. O que a gente faz quando a gente faz o Rota 66? O que a gente faz quando lê a Bíblia no nosso tempo a sós com Deus? Está ouvindo a voz do Senhor. Se você está ouvindo a voz do Senhor, você está no lugar que Deus quer, você está no lugar que Deus te plantou. Agora, se faz tempo que você não ouve a voz de Deus, acorda, porque talvez você esteja no lugar errado. Quem está entendendo isso, diga amém. Adão, onde você está? O senhor não sabe todas as coisas? Não, Adão, eu te coloquei aqui, onde você ouviria a minha voz. A Bíblia fala que todo final de tarde, eles faziam um tete a tete. Tete a tete é, no francês, é cara a cara, é face a face. Deus olhava para Adão, e aí, como foi o dia, meu filho? E aí Adão falava, e eles conversavam. Eu imagino, imaginar como deve ser esse tempo na presença do Senhor, real. E queridos, isso só acontece quando a gente está disposto a ouvir a voz do Senhor. Fique atento para as vozes que nós temos ouvido. O apóstolo Paulo fala que no mundo há muitos sons, e nós precisamos saber discernir, que nessa igreja você sabe que a voz do Senhor é ouvida. Nessa igreja você sabe que a voz do Senhor é obedecida. Porque, queridos, tem muita gente que ouve a voz de Deus, mas não obedece. Sabe qual é o problema que eu vejo, pastora Kelly? Às vezes a gente obedece, a gente quer obedecer a ordem e não quem manda. Preste atenção na diferença. Quando eu obedeço quem manda, eu não questiono a ordem. Se é o meu chefe, é o meu dono, é o meu senhor, ele pode falar qualquer coisa, eu não vou questionar, porque eu obedeço. Agora, se eu obedeço ordens, dependendo da ordem eu questiono, dependendo da ordem e da consequência dela na minha vida, eu duvido, eu pergunto. Mas mais do que obedecer ordens, nós precisamos obedecer quem manda, ao Senhor. E às vezes a gente obedece por constrangimento, às vezes a gente obedece com medo do inferno, às vezes a gente obedece porque sabe que se não obedecer, Deus vai mandar fogo do céu. Não! Queridos, a nossa obediência tem de ser fruto de um amor verdadeiro. O Salmo 119, eu teria muitos textos para citar, mas eu vou citar o Salmo 119, a partir do 97, ele fala: quanto eu amo a tua lei, ela é a minha meditação de dia e de noite. Se o Senhor do universo, que me fez e me salvou, fala algo para mim, por que eu vou duvidar? Por que eu vou questionar? Por que eu vou perguntar se de fato é isso? Ele tem certeza? Não! Quem está mandando é quem te ama. Quem está mandando é quem desceu da sua glória e se tornou ser humano para te salvar e me salvar. Quem está mandando é porque tem um amor que é maior do que o mundo. Você acha que ele vai mandar fazer alguma coisa que vai te fazer mal? Não! As coisas não são erradas porque Deus proíbe. Preste atenção nessa afirmação minha. As coisas não são erradas porque Deus proíbe. Elas são proibidas porque nos fazem mal. Nós temos uma netinha agora, a Manuela, de 9 meses. A Manu começou a engatinhar com quase 7 meses e meio para 8 meses. E gente, é impressionante. A criança quando começa, eu tinha esquecido disso porque a minha caçula está com 32 anos. Mas o bebê começa a engatinhar, qual é a primeira coisa que o bebê vê na parede e quer colocar o dedo? Tomada. Eu não sei o que passa na cabeça de uma criança com 8 meses e achar que é legal pôr a mão na tomada. Eu acho que é porque ela vê o dedinho, vê aquele buraquinho, eu não sei o que acontece. Mas a Manu, ela tem lá um cercadinho em casa que fica longe da parede e tem uma tela. Ela fica ali pondo o dedinho na tela para encostar. Por que a gente fala não? Para não gastar energia elétrica? Não. Se a gente soubesse que descarga elétrica faz a criança crescer saudável, eu ia colocar a mão da minha netinha na tomada. Agora dá para eu chegar para Manu e falar: Manu, isso
é uma descarga elétrica que, de acordo com a amperagem e com a voltagem, lá é 220 volts, e de acordo com a terra, né, a parte negativa, vai haver uma descarga elétrica no seu organismo, você vai ter uma parada cardiorrespiratória e você pode morrer. Adianta eu falar isso para a Manuela? Não adianta. Mas é porque ela não entende que eu vou deixar? Não. Eu falo para ela, não, Manu não. Ela olha o não para a gente, Manu não. Por que eu proíbo? Nós proibimos a Manu de pôr a mão na tomada. Porque a gente é chato e não quer que ela tenha um prazerzinho do choquinho? Não. Porque a gente sabe o que faz mal. E faz mal não é porque a gente proíbe porque faz mal. Ouvir a voz de Deus e obedecer não pode ser peso, é livramento. Ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus orienta é aprender a não pôr a mão na tomada enquanto a gente não sabe o que significa isso. Quem está entendendo, diga amém. Sabe onde Deus plantou Adão, a primeira família, e Ele quer plantar a minha e a sua família? No lugar onde a voz dEle é ouvida. Aqui é um lugar que a voz dEle é ouvida. Na sua casa é um lugar que a voz dEle precisa ser ouvida. Esses dias alguém falou, pastor, é pecado eu frequentar tal lugar? Eu falei para essa pessoa, lá você ouve a voz de Deus? Se você ouve, continua frequentando. Mas se lá a voz de Deus não dá para ser ouvida, cai fora, porque Deus quer te encontrar no lugar que Ele te deixou. Amém? Vira para quem está do teu lado. Pastor, você costuma fazer isso com a turma aqui? Posso fazer enquanto tomo água? Vira para quem está do teu lado e fala, Deus quer te encontrar onde Ele te deixou. Enquanto eu bebo água nessa caneca bonita aqui. Essa caneca pode levar para casa depois? Pode levar para casa depois? Deus quer te encontrar onde Ele te deixou. Segunda coisa, e eu já estou terminando. Quantos terminando eu já falei? Esse é o primeiro? Então tem direito a 5. Olha aí no verso 10. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo. O que Adão fez? Ficou com medo. E querido e querida, Deus quer nos encontrar no lugar onde não haja medo. E quando eu penso na palavra medo, é o oposto de fé. Fé e medo ocupam o mesmo lugar na nossa vida. Então ou eu tenho fé, ou eu tenho medo. E um exemplo para ilustrar, e você vai entender tranquilamente, é a história de Pedro. Os discípulos estavam pescadores, atravessando o mar da Galileia, numa noite com muita tempestade, e profissionais da pesca estavam com medo da tempestade. Se não bastasse o medo da tempestade, Jesus vem andando sobre as águas, e agora eles ficam com medo do fantasma, porque eles confundem Jesus com fantasma. Então medo de morrer afogado, associado com medo do sobrenatural do fantasma. E aí Jesus fala, não tenham medo, sou eu. Aí Pedro fala, então já que és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus falou, vem. E Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Eu, Ednei, acredito que ele não andou pouco, porque presta atenção, se eles confundiram Jesus com fantasma, é porque não estava pertinho. Talvez estivesse numa distância assim, na névoa, na neblina, no vendaval, na chuva, eles olharam e confundiram Jesus com fantasma, então não estava pertinho. E quando Pedro sai e vai na direção de Jesus, e ele tem medo e afunda, ele está longe do barco e está perto de Jesus. Porque se ele estivesse perto do barco, ele segurava no barco. Por que ele não segurou no barco? Estava longe do barco. Por que Jesus estendeu a mão? Estava perto de Jesus. E quem garante que Jesus estava longe dele no começo? O fato deles confundirem Jesus com fantasma. Mas o texto fala que enquanto Pedro olhou para Jesus e teve fé, ele caminhou. O vento era o mesmo, a maluquice era a mesma, a água líquida era a mesma, mas quando ele observou a força do vento, tirou os olhos de Jesus, ele teve medo, acabou a fé e ele afundou. Medo e fé não convivem juntos. E quando Adão fala, Senhor, o Senhor me colocou num lugar de relacionamento contigo, o Senhor me colocou num lugar de fé, mas eu tive medo, porque eu estava pelado e eu desobedeci ao Senhor. Querido e querida, alguém já disse, eu nunca contei para ver se é verdade,
Mas alguém já disse que na Bíblia está escrito 360 vezes a palavra não temas. E não temas quer dizer tenha fé. Não temas quer dizer creia. Lembra quando Jesus chegou para o Jairo, que tinha vindo pedir ajuda, que a filha de 12 anos estava enferma, e aí chega a notícia que ela tinha morrido? O que Jesus fala para ele? Não temas. Querido e querida, Deus quer nos colocar no lugar que o medo não nos domine. Deus quer colocar nos lugar onde o medo é vencido pela fé. Eu estive aqui há 1 ano e pouquinho, nesse lugar aqui, no sepultamento do Efraim. E eu imagino que naquele momento o pastor Tiago e Nayelen estavam apreensivos. Eu imagino que naquele momento havia um temor, havia uma tentação de falar: chega, Deus não quer mais que nós tenhamos filhos. Talvez a gente fala tanto de fé e de crer de milagre, e Deus não fez o milagre que a gente queria, do jeito que a gente queria. Eu imagino que naqueles dias, Nayelen, pastor Tiago, vocês tiveram apreensão. E sabe como que eles venceram o medo? Na comunhão, no abraço que você deu para neles, no apoio que você deu para essa família enlutada. Eu conheço famílias que quando perdem um ente querido, recém-nascido, falam assim, recentemente, uma família que está chegando na igreja: não, pastor, eles não querem funeral, não querem nada. Tiraram a criança da maternidade e já levaram para o cemitério. Queridos, quando a gente abre mão do lugar que estimula a nossa fé, quando a gente abre mão do lugar que reforça a nossa fé, quando a gente abre mão dos testemunhos, a pastora Kellen deu um testemunho aqui hoje, que estimula a mim e a você a continuar crendo e participando da campanha. Então não abra mão do lugar da igreja, da comunhão, que fortalece a sua fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando eu tenho fé, eu agrado a Deus. E quando eu agrado a Deus, Ele se alegra. E quando Ele se alegra, eu me fortaleço. Então a minha fé me fortalece. Quem está entendendo isso, diga amém. Deus, onde o Senhor colocou Adão? No lugar para ele ter fé, no lugar para ele não ter medo. Onde você está, igreja metodista em Epitácio? Você está no lugar de fé? Ah, pastor, mas é muito difícil, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Deixa eu falar algo para você. Você sabe a diferença do medroso e do corajoso? Ah, o corajoso não tem medo. Tem sim. Esses dias vocês viram lá na Índia um avião que foi levantar voo e caiu. Morreram 240 e tantas pessoas. Um camarada saiu andando. Eu falei, esse camarada, Deus deve ter alguma coisa na vida dele. Eu morro de medo de andar de avião, porque eu acho uma insanidade, ô Saninho, eu acho uma insanidade toneladas de aço ficar lá em cima. Eu acho que é provocar a gente andar de avião. Mas eu ando com frequência, porque é muito mais prático. Ah, mas o senhor não tem medo? Tenho. Toda vez que eu ando no avião, eu oro por tudo que eu já aprendi que fez o avião cair. Tudo que, o groove da pista, eu oro pelo groove da pista. O pitote não sei o que lá, o reverso não sei o que lá, o transponder não sei. A hora que eu souber por que esse avião caiu, eu vou orar por isso também. Tem um irmão da igreja que ele é piloto e ele falou de um negócio. Pastor, ninguém fala sobre isso, mas é um nome japonês. É um vácuo. O vácuo é a ausência de ar. E quando o avião passa por um vácuo, dá aquela turbulência inesperada, radar nenhum pega. E ele falou o nome disso. Eu falei, pronto, vou orar por um negócio que eu não sei nem nome mais. Queridos, a diferença do medroso para o corajoso é que o corajoso enfrenta o medo. O medroso para, e a fobia, o medo, imobiliza, e ele não fica no lugar onde Deus o plantou. Tem alguma coisa que está gerando medo na sua vida? Fala assim, olha, como Davi disse, você vem contra mim com espadas e lanças, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É com fé, é com autoridade. Eu me lembro que uma vez, toda vez que eu falo isso, eu conto essa historinha. Eu estava assistindo um filme de vampiro. E você sabe que a mitologia,
A questão folclórica fala que o vampiro é do mal e ele tem medo do crucifixo. E aí um dia o vampiro estava atacando nesse filme um rapaz, e o rapaz pegou um crucifixo assim, apontou para o vampiro, e o vampiro foi na direção dele. Aí o rapaz olhou para o crucifixo, como quem diz assim, não está funcionando. Aí o vampiro falou, precisa ter fé. Eu falei, aí ó, Deus falando. O vampiro falou, Deus falou assim, precisa ter fé. Aí o rapaz concentrou. Aí o vampiro falou, opa, melhorou. Você sabe que um dos títulos dado ao diabo é o cão. E você sabe que o cachorro, ele tem o olfato tão apurado, que quando você está com medo, tem uma descarga de adrenalina no seu sangue, que os seus poros exalam, e os meus também, exalam um odor, que é o cheiro do medo. A gente não percebe com o nosso nariz, mas o cachorro percebe. Você já viu acontecer isso? Eu durante muito medo eu não gostava de cachorro. Durante muito tempo eu não gostava de cachorro. E os cachorros vinham tudo para cima de mim. Eu ia fazer visita, coisa incômoda, visitando os irmãos, aquele cachorro. Quando nós adotamos um cachorro em casa, eu passei a gostar de cachorro. Hoje onde eu vou, a cachorrada vem me fazer festa comigo. Porque antes eu demonstrava que eu estava com medo. E o cachorro não é bobo, ele vai atacar o que não tem medo ou o que tem medo. Ele não é bobo. E presta atenção, o inimigo sabe quando você está com medo. O inimigo sabe quando você descarregou adrenalina no seu sangue inconscientemente, porque você está com medo. Então, querido e querida, vença o medo pela fé. Creia no poder do Senhor. Deus, eu não sei. A Bíblia fala que Deus pode dar o dom da fé. Deus te dá a capacidade de crer. Deus te dá a capacidade de esperar. Então tenha fé. Pastor, mas o médico já desenganou. O médico está enganado. Que a última palavra é do médico dos médicos. Mas o meu casamento não tem mais jeito. Tem sim, porque quem fez o original sabe consertar o que está estragado. Pastor, mas eu já tentei inúmeras vezes, não consegui. Creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pede ou pensa, segundo o poder dele que opera em nós, amém? Onde Deus quer nos encontrar? No lugar onde Ele nos deixou. Onde Ele nos deixou? No lugar que a gente ouve a voz dEle, no lugar que a gente tem fé. E por fim o verso 10 nos diz, Ele respondeu, eu ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Deus quer encontrar você e a mim no lugar onde Ele nos plantou. E Ele nos plantou num lugar onde a presença dEle está, e a gente não tem desejo de se esconder. Eu não quero me esconder nos meus vícios. Eu não quero me esconder nas minhas desculpas esfarrapadas. Eu não quero me esconder na falta de tempo, na falta de agenda, ou no TDAH, ou qualquer outro transtorno que eu use como justificativa. Sabe onde Deus te plantou e me plantou? Na presença dEle, não escondido dEle. A palavra do Senhor nos diz que Adão, que todo dia conversava com Deus tete a tete, agora está se escondendo, porque ele não está onde Deus o deixou. Quando eu e você estamos numa campanha de oração, numa segunda-feira à noite, esse povo não tem mais o que fazer, pastor Tiago? Tem. Mas fazer o certo e fazer bom e fazer bem, nós estamos fazendo nessa noite. Quando a gente está aqui numa segunda-feira à noite, numa campanha de oração, é porque a gente não quer se esconder de Deus. É porque a gente quer rasgar o nosso coração na presença dEle, se derramar na presença dEle. Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe as minhas mazelas, o Senhor sabe os meus pecados ocultos, o Senhor sabe das falhas de caráter. Deus, o Senhor sabe de quantas vezes já tentei e não consegui. Deus, o Senhor sabe que na campanha de ontem eu falei algumas coisas e hoje durante o dia eu não consegui cumprir. Deus, o Senhor sabe quantas vezes eu já tentei e falhei. Querido, às vezes a gente consegue disfarçar para o mundo todo, mas Deus nos conhece, então não adianta querer se esconder dele.
Eu me lembro que quando as nossas filhas eram pequenas, a gente ia brincar de esconde-esconde em casa, e elas se escondiam debaixo da mesa, e ficava o corpo fora todo, só a cabecinha lá dentro escondida, e a gente brincava com elas, falando: onde você está, Keila? Onde você está, Giovana? Brincando, a gente sabia, e elas achavam que conseguia se esconder. A gente não consegue se esconder de Deus, e que bênção não conseguir se esconder, porque Deus quer que nós o achemos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, diz o profeta Jeremias, de todo o coração. Fecha os seus olhos, olha para o teu coração. A campanha da família é tempo de olhar para a família original. Campanha da família é tempo de olhar para a família que serve de referência. Campanha da família é tempo de ouvir a voz do Senhor. É tempo de ter fé. E é tempo de não se esconder dele. Deus tinha um plano original, maravilhoso. Mas o pecado original do primeiro Adão estragou o plano original. Em Jesus, o último Adão, o segundo Adão, ele aniquilou o pecado original, para que a gente voltasse para o plano original. Havia um plano na origem, que o pecado estragou, mas o último Adão, Jesus, veio de forma perfeita, aniquilou o pecado, encravando na cruz e nos salvando. E agora o plano original foi restituído. E a decisão é nossa: vou ficar com as consequências do pecado original? Ou vou ficar com as consequências do plano original? Essa pergunta só você pode responder. Eu já tomei a minha decisão. Eu quero o plano original. Eu quero aquilo que Deus tem para mim, para minha família. Eu não abro mão da presença do Senhor, não vou mais me esconder dele. Eu não abro mão da presença dele. Eu quero que ele me abençoe, eu quero viver tudo que ele tem para mim, não vou me esconder. Eu quero o plano original, eu quero a presença dele, quero ouvir a voz. Esse é o plano original. O jardim do Éden pode ser a minha e a sua casa, o paraíso, um pedaço do céu. Mas o que precisa prevalecer não é o pecado original, mas o plano original. E Deus está me chamando e te chamando nessa noite. Você está com os olhos fechados para não se distrair por outra coisa. Deus é poderoso para fazer. Deus vai fazer. Essa campanha não precisa chegar nem a quarta-feira. Ele já pode te responder hoje. Amanhã você vai vir para agradecer e testemunhar. Quarta você vai vir para celebrar aquilo que ele já fez ontem, hoje. Esse é o plano original. O plano original, resgatado pelo último Adão, veio para combater o pecado original, inaugurado pelo primeiro Adão. Você quer ficar com Jesus ou com o pecado de Adão? Eu já escolhi. Como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor Deus, aquilo que eu entendi ser a tua palavra, eu procurei transmitir com fidelidade, Pai, mas a minha humanidade me impede de ir além disso. Então Deus, que agora aquilo que está no ouvido, aquilo que está na mente do meu irmão, da minha irmã, Deus, que o teu Espírito Santo faça ir para o coração, para a alma, para o espírito, e que haja, Deus, uma vontade de não se esconder mais do Senhor. Que haja, Deus, uma decisão de ouvir a tua voz. Que haja, Deus, uma decisão de ter fé, para a glória do teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, o ministério de louvor vai ministrar.